Sabe, eu vou ser franco com vocês. Apesar de eu ter boas memórias de Shinzo e de ser parte importante na formação da minha identidade geek, não é um anime marcante. Sinceramente, é até difícil dizer que vale a pena falar dele. Mas o nick que eu uso há mais de 10 anos veio disso, então acho que inevitavelmente eu teria que falar dessa coisa algum dia. Por que não agora, né? Shinzo, conhecido como Mushirambo no Japão, é um anime de 2000 produzido pela Toei. Ele durou 32 episódios e foi exibido no Brasil alguns anos depois pela Fox Kids e pela Globo, sendo a nossa versão baseada na versão americana, produzida pela antiga Saban. A adaptação é meio tagarela demais, mas fora isso não é uma experiência muito diferente de ver a versão japonesa. O anime também rendeu uma adaptação em mangá de 2 volumes que tem um final bem diferente, e bem melhor na minha opinião, mas não vamos falar dele hoje. Enfim, eu sei que muita gente não viu e ou não lembra de nada sobre Shinzo, então acho que o melhor ponto de partida é explicar o que é Shinzo. A história do anime se passa em um mundo pós-apocalíptico. Um meteoro cai na Terra centenas de anos antes do enredo e aniquila todos os humanos. E o lugar de espécie dominante na Terra é tomado pelos Enterranos, Matrixers no original, seres artificiais criados pelos humanos antes do apocalipse. A maioria deles são, basicamente, furries. Entretanto, uma humana chamada Yakumo sobrevive à catástrofe em estado criogênico e é encarregada por seu pai, cientista importante, a encontrar um lugar chamado Shinzo, Center no original, onde supostamente estariam outros humanos sobreviventes e a chave para salvar a espécie. Nos primeiros episódios, ela reúne 3 amigos enterranos que a acompanham por sua jornada. O esquentadinho, porém hábil Mushira e esses outros 2. Tendo os 3 o poder de se transformar e de se unir para formar o poderoso guerreiro lendário Mushirambo. E assim começa a busca desses 4 e desses outros personagens que não vale a pena citar, cheia de desafios e inimigos no caminho, porque todos os enterranos não protagonistas são monstros violentos que querem matar Yakumo, porque com o passar dos anos os humanos viraram uma figura demoníaca por que motivos. Eu não queria levar esse vídeo a um rumo de adaptação, porque eu acho que eu já fiz muito isso nesse canal, mas a coisa mais fascinante de Shinzo é isso. O enredo do anime é uma releitura do ancestral clássico chinês, eu nem vou tentar pronunciar isso, A Jornada ao Oeste. O livro, de 1592, metade biográfico, metade fantástico, conta a longa história do monge Xuanzang, que é enviado em uma missão celestial para adquirir certos sutras budistas ao oeste da China e enfrenta vários obstáculos pelo caminho. Ele é ajudado por 4 discípulos que são forçados a acompanhá-lo para expiar por seus pecados. Esses 2, um cavalo ex-dragão que lhe serve de montaria, e Sun Wukong, aka um único personagem que importa. Wukong, o galante rei macaco, é um esquentadinho, porém hábil guerreiro e mago, conhecido por voar em uma nuvem, ter uma coroa dourada que lhe serve de coleira mágica e um bastão extensível. Se isso lhe parece familiar, é só porque a história, e especialmente o personagem Wukong, foi adaptada 20 trilhões de vezes. E Shinzo é uma adaptação bem clara. Yakumo cumpre o papel do monge Xuanzang, esses 2 viraram esses 2, o cavalo do dragão virou a estranha montaria futurística robótica Hakuba, e o Wukong virou Mushra, com sua nuvem sendo trocada por essa estranha cuia flutuante e sem sua coroa servir como coleira mágica. Enquanto que no livro Xuanzang usa a coroa para causar dor ao Wukong sempre que ele passa dos limites, em Shinzo, essa coleira é representada metaforicamente pelos sentimentos amorosos de Mushira por Yakumo. E por sinal, esta é só uma das várias adaptações que trocaram o gênero desse personagem para facilitar um romance heterossexual com o equivalente do Wukong. Mas voltemos a falar de Shinzo, sobre as coisas que caracterizam a série, tipo... Sabe, é difícil falar de Shinzo sem falar dos problemas de Shinzo. Sejamos honestos, não é um bom anime. E nem é exatamente do tipo que fica na memória. Até hoje eu não conheci ninguém que se lembrasse dos acontecimentos de Shinzo com detalhes, incluindo eu mesmo. Mas eu acho Shinzo fascinante justamente porque é bem transparente em seus problemas. Dá pra ver os momentos em que a produção toma decisões malucas pra mudar o rumo da série ou inserir algum elemento novo. Momentos que não fluem legal, que não combinam, que fazem você sair da experiência. O exemplo mais claro disso está na divisão das metades. Bem, metade entre aspas, já que a segunda metade constitui só 30%. Ok, desculpa, eu sou péssimo em não fugir do assunto. Bora voltar um pouco. A série tem, em sua fundação, uma estrutura bem simples. Yakumo e os demais vão para um novo lugar,
inevitavelmente precisam enfrentar o Interrano malvado, o que, 9 a cada 10 vezes, leva Yakuma a ser raptada e ou precisar ser salva de alguma coisa, e no fim não descobrem nada sobre Shinzo, mas seguem esperançosos em sua busca. É um modelo bem típico para animes infantis, e eu não falo isso como um defeito. É uma fórmula que dá espaço a boas histórias, se bem trabalhada, mas Shinzo não é bem trabalhado. Shinzo não consegue ficar 3 episódios sem mudar completamente o foco do enredo. Tipo, ok, agora que apresentamos os personagens, vamos fazer aventuras semanais. Não, espera, esquece as aventuras semanais. Vamos fazer um arco sobre Mushi Rambo ficando do mal. Não, pera. Vamos estabelecer 7 chefões que eles vão ter que enfrentar no decorrer da série. Não, pera. Esquece os 7 chefões. Vamos fazer viagem no tempo. Não, quer saber? Vamos fazer o Mushi Rambo ficar do mal de novo. Quer saber? Vamos resetar tudo e tentar de novo? É muito difícil um desenho assim construir uma identidade pra si. Acho que eu até entenderia se o enredo só desandasse desse jeito após uns 10 episódios de status quo, mas ele começa desandado e simplesmente segue cambaleante até o final. E sabe, seria de boa se o anime fosse divertido de ver, mas não é. Tipo, eu fiz uma pesquisa bem básica sobre a produção de Shinzo antes de fazer esse vídeo e descobri muita pouca coisa. Claramente é um anime feito pra vender brinquedos e cards, porque, tipo, os Interranos viram cards quando morrem, porque sim. Mas pelo que vi, lançaram bem poucos brinquedos e cards. A história da série foi escrita por Izumi Todo, que não é uma pessoa de verdade, só um pseudônimo usado por um grupo de roteiristas anônimos da Toei. Portanto, para todos os propósitos, o roteirista é desconhecido. A direção ficou a cargo de Tetsuo Imazawa, que, apesar de ter dirigido alguns animes de ação de robôs gigantes, claramente tem sua carreira construída em cima de comédias infantis. E isso é bem útil para explicar os pontos fracos e fortes de Shinzo, e por que a série tem tantos animais antropomórficos. Os breves momentos de comédia de Shinzo são competentes, são bons, eles até têm vida. Os momentos de ação e luta, por outro lado, são mal dirigidos e tediosos. E adivinha só? Eles compõem a maior parte de praticamente todos os episódios, com a comédia sendo reservada só para os primeiros minutos. Mas sabe, ainda assim acho que daria pra tolerar isso se as lutas fossem bem animadas, mas não são. Não que desse pra esperar muito da Toei, mas isso é tipo uma produção da equipe C da Toei. E sendo Shinzo um daqueles primeiros animes feitos na era pós-computadores, tem um monte de efeitos digitais super feios que só foram ficando mais feios no decorrer dos anos. Os designs dos personagens são até charmosinhos, mas todos os vilões parecem visuais rejeitados de monstros de Kamen Rider, e o traço do anime não é exatamente único. E sabe, ainda tudo isso seria tolerável se a série nos desse personagens legais, divertidos, amáveis, mas... Sabe, uma coisa bem frustrante sobre histórias que adaptam a Jornada ao Oeste, e sobre a própria Jornada ao Oeste, é que elas sempre ignoram os discípulos de Xuanzang que não são Sun Wukong, o macaco. E Shinzo não é exceção. Digo, todos os personagens são subdesenvolvidos no sentido de que nenhum deles tem uma backstory de verdade, ou sonhos, ou traumas, ou objetivos, mas o foco do anime fica sempre bem forte sobre Mushra e Akumo, com os demais sempre jogados para escanteio. É um problema que muitos Super Sentais também enfrentam, e Shinzo mostra influências fortes de Super Sentai, o que faz sentido já... Não fuja do assunto, Sago, concentra. Enfim, um dos motivos pro anime se focar tanto nos dois é devido à sua temática. De início, pelo menos. Por exemplo, o primeiro episódio abre com essa cena dramática em que Yakumo dá uma bronca em Mushra por ele ter tentado matar o inimigo ao invés de poupá-lo. Uma forma de ilustrar bem simplisticamente o contraste entre os dois. Assim como na Jornada ao Oeste, Yakumo é pacifista enquanto que Mushra adora lutar, e os dois precisam aprender a ver pelo ponto de vista um do outro. É uma dinâmica bacana, e nas mãos de bons roteiristas, renderia uma ótima história. Infelizmente, estamos falando de Shinzo. A dinâmica simplesmente não funciona, porque, além de nunca ser explorada a fundo, o contraste não é equilibrado. Ou, sendo mais claro, Mushra está sempre certo e Yakumo nunca está certa. Violência sempre é a resposta, porque este é um mundo em que todos os vilões são unidimensionalmente cruéis e sem graça. Naturalmente, isso prejudica bastante a personagem da Yakumo também. É possível fazer um personagem pacifista que não seja idiota e ingênuo, que não goste de lutas, mas que entenda que o mundo não é tão simples. Esse não é o caso da Yakumo, e faz dela uma personagem impossível de se gostar. Voltando um pouco, eu falei antes do lance do anime ter duas
partes, mas vamos explorar isso mais a fundo. Os primeiros 21 episódios da série, como eu disse, são uma jornada ao oeste em busca de Shinzo. Ao final dessa parte, um monte de loucuras acontecem nas quais não vale a pena entrar em detalhes, e nossos heróis alteram o passado. Menos o da Yakumo, sei lá. De forma que nem todos os humanos morrem na catástrofe inicial, e, com o passar dos anos, humanos e interranos formam a nova humanidade. A série basicamente aperta o reset aqui, e até hoje eu não sei porquê. Talvez o anime tenha mudado de horário e os produtores quisessem se aproveitar da chance pra atrair novos telespectadores. Enfim, se os primeiros 21 episódios já são uma bagunça, esses últimos 11 são um desastre ambiental. A Yakumo em particular muda completamente de função pro enredo e se torna uma figura Marte endeusificada. Pense na Saori de Cavaleiro do Zodíaco. Aliás, é uma comparação perfeita, já que a Yakumo literalmente passa o arco inteiro em oração mágica pra impedir que o novo vilão, Lanankuras, fosse libertado de seu selo. Sério, em um ponto eles até fazem aquele lance Shingo Araki do cabelo dela ser animado como uma serra elétrica. Sim, o tal Lanankuras. Ele é o líder de uma terceira raça, os Cadrianos, que basicamente são a mesma coisa que os Interranos, só que as cartas deles têm um formato diferente. Talvez pretendessem vendê-las como outro set de cards? Enfim, o arco mostra a saga de Mushira e seus amigos, juntamente a uma nova personagem, Binka, partindo em outra jornada para encontrar Yakumo e destruir Lanankuras. Bem, jornada é um termo meio forte, porque esse arco se constitui de 2 episódios para reunir o trio, 3 episódios de lutas, com uma pitadinha de aventura no meio, e 6 episódios inteiros do Mushira confrontando o tal Lanankuras. Como eu já disse, lutas realmente não são fortes de Shinzo. 6 episódios diretos de luta, então? Com a busca por Shinzo anulada, o anime ficou ainda mais sem foco do que já era, o que necessitou a criação desse último chefão do nada. Várias revelações super idiotas são feitas no decorrer desses episódios, e Mushira até ganha uma nova forma especial, mágica, dourada, que parece perfeita para ser base de um brinquedo, mas nunca recebeu um. E ao fim de tudo, Mushira e o espírito da Yakumo, eu acho, ela morre, é uma longa história, voam pro espaço para se livrarem de Lanankuras. E, só por curiosidade, a jornada ao oeste termina com Xuanzang e Wukong ascendendo ao nível de Buda. E meio que dá pra ver isso sendo adaptado aqui, mais ou menos. E tudo termina como começou, uma enorme bagunça. E acho que isso é Shinzo, basicamente. Um pouco de potencial enterrado sob uma enorme bagunça de ideias e de animação ruim. Mas acho que já falei mal bastante do anime. Vamos falar algo diferente. Vamos falar sobre o que precisaria ser feito para consertar Shinzo. Comecemos com o maior dos problemas. Esse segundo arco. Esquece ele. Digo, a ideia de fazer um último chefão pra série até que não é ruim, mas o lance de volta no tempo, da Yakumo virar uma freira mágica, dos Cadrianos, a Binka, tudo isso tem que sair porque é redundante. A chegada em Shinzo tem que ser o final. E sim, podem manter a revelação feita no final do primeiro arco de que o lugar não existe mais. Dá pra construir uma boa conclusão a partir disso. E acho que dá pra meter o Mushirambo ficando do mal uma vez, já que os produtores parecem gostar tanto disso. Mas só uma vez. E o final também revela que o Mushira é um tipo de lanterna verde budista, o que é uma ideia bem idiota, esquece ela. Agora vamos às coisas menores. Acho que um bom começo seria melhorar o ritmo da série. Para uma história que tão claramente se propõe a explorar novos lugares e personagens, é incrível quanto tempo é perdido com mini arcos longos. Desses 21 episódios, sabe quantos deles são histórias contidas em um episódio só? 4. Ou seja, os outros 17 são horrivelmente arrastados. Alguns sendo lutas que duram episódios inteiros e que são tão tediosos. Os episódios com histórias contidas são os mais toleráveis, portanto, mais deles. Falando em lutas enfadonhas, diminuir elas seria uma bênção. Eu entendo que é necessário vender os brinquedos, então não daria pra removê-las completamente, mas dá pra dedicar só uns 3 minutos de episódio pra elas. É mais que suficiente. O restante do episódio teria só comédia e aventura, que são os pontos mais fortes do anime. Outra coisa importante, desenvolvimento de personagem, pra todo mundo. Dar mais coisas pra esses dois fazerem, dar arcos pros seus personagens. Aproveitar-se do fato de que o anime tem tantos personagens. E algo importantíssimo, dar mais vitórias pra Yakumo. Como eu disse, a série realmente gosta de fingir ser sobre pacifismo versus violência, mas, como é um anime de ação simplório, violência sempre é a resposta. E seria bem mais interessante se não fosse tão simples assim. E por fim, e não menos importante, esses 3. Não. Sem esses 3, não. Tirem eles. E com esses simples passos, Shinzo poderia se elevar de bagunça tediosa pra bagunça menor, ocasionalmente divertida. Mas, do jeito que é, não dá pra negar que
tem alguma coisa de boa no anime. Digo, tem um lugar especial no meu coração, se bem que eu lembro de me interessar mais por ele por um desejo de ser diferente e gostar de coisas que os outros não gostam, e claramente marcou mais as pessoas do que outros animes esquecidos da Fox Kids, tipo Dinosaurs. Além disso, em 2008, a Toei lançou 2 filmes compilações da série, o que não é algo que eles fariam com qualquer uma de suas produções. Em suma, não é um anime de qualidade, não é bom, mas tem um je ne sais quoi que gerou uns fãs, e isso é... bom, eu não sei. Vocês perceberam que eu passei o vídeo inteiro sem falar que os nomes desses dois são Sago e Kutou?